Irmãos, vamos abrir as Escrituras, Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Texto que a gente vai pensar um pouco nessa noite. Isaías 9, de 1 a 7. Nesse mês nós vamos ter algumas reflexões alusivas à pessoa de Jesus Cristo, nosso Redentor. Pensando nessa data que é significativa para nós, mas verdadeiramente celebramos o Natal todos os dias. Celebramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os dias. Mas esse mês, de maneira mais específica, nos dedicamos a pensar sobre isso. Eu quero pensar com você quem é esse. Quem é esse que é o personagem central do Natal? Quem é esse que é tão falado especialmente nessa época do ano? E ao longo de alguns textos, nós vamos pensar sobre essa realidade. Quem é este? Em Isaías 9, nós vamos ler: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa noite. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, estamos diante da tua bendita, santa, poderosa e viva palavra. Ansiosos para que o Senhor nos fale, desejosos de que o Senhor nos ensine, necessitados de que essa palavra possa nos atingir profundamente. Ó Deus, que o teu Espírito Santo haja em nós nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem aqui, irmãos, o Cristo que foi profetizado. A profecia de Isaías, o livro de Isaías, guarda semelhanças muito interessantes com toda a Bíblia. Pelo seguinte: quantos livros tem a Bíblia? 60 aí? Tem uns que estão vacilando aí, 67, 63, 66. Isaías tem quantos capítulos? Pode dar uma colada aí, vai lá. Te dá essa colher de chá. 66. Opa, tem um porquê. Do capítulo 1 ao 39 de Isaías, o foco do profeta é falar de ira, é falar de juízo, é falar do peso da mão de Deus sobre o pecado. Do capítulo 40 ao capítulo 66, ou seja, nos 27 últimos livros de Isaías, nós vemos Isaías agora exaltando a beleza da graça e do amor de Deus. Tal qual o que aparece nas Escrituras. Do primeiro ao último livro do Antigo Testamento, os 39 primeiros livros, como a gente aprendeu hoje de manhã com os meninos cantando, os 39 primeiros livros da Bíblia nos falam da dureza da mão de Deus sobre um povo obstinado. Nos falam do peso da ira de Deus sobre um povo que era continuamente imerso no pecado. Mas a partir de Mateus,
a partir do Novo Testamento, a partir da Nova Aliança, nos 27 últimos livros da Bíblia, nós temos a manifestação plena da graça de Deus. Nós temos a manifestação maior do Deus que ama pecadores imperfeitos, do Deus que quer buscar, que quer salvar, que quer redimir, que quer transformar pessoas. É claro, mesmo nos 39 primeiros livros, nós vemos sim manifestações da graça de Deus e acima disso vemos promessas acerca da graça de Deus. Vemos promessas acerca dessa graça que nos inunda, dessa graça que é derramada sobre nós de maneira superabundante, nos tirando da escravidão do pecado e nos trazendo para a liberdade plena em Cristo Jesus. E é o que temos aqui em Isaías 9. Um texto que profetiza acerca da graça de Deus. Da graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus. Isaías vai nos apontar aqui algumas realidades absolutamente essenciais sobre quem é Jesus. Quem é este que foi profetizado? Quem é este que tanto foi falado desde Gênesis 3 até o final do livro de Malaquias, Malaquias 4, que foi o tempo todo o personagem central do Antigo Testamento, que é aquele fio de ouro que une toda a Escritura. Quem é Jesus? Isaías vai nos dizer em primeiro lugar que Jesus é a esperança para as nações. No verso 1 ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Entenda o contexto que isso daqui foi escrito. A gente leu Isaías 6. E Isaías 6 começa com Isaías dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías vê um dos maiores reis de Judá morto. Aquele que por muito tempo foi considerado a esperança de Judá. Aquele que foi um general conquistador, um rei que trouxe prosperidade para a nação, um rei que trouxe segurança para a nação de Judá, esse rei não pode fazer mais nada. O que começa ali em Isaías 6 é o desespero nascendo no coração dos habitantes de Judá. Porque eles não veem mais um referencial. Eles não conseguem mais enxergar um grande líder. Até que Deus levanta o filho de Uzias, Deus levanta Jotão, que foi um bom rei. Jotão começa a reinar com 25 anos de idade, reina durante 16 anos em Judá. Busca o Senhor, condena o pecado, abomina a idolatria. Mas o povo não andou com Jotão. O povo não buscou a Deus da mesma maneira que Jotão buscou. E quando Jotão morre, aí sim Deus levanta um rei para julgar Judá. Porque Judá era obstinado no seu pecado. Judá permanecia no erro, apesar de ter bons referenciais. E aí então Deus levanta Acás. E Acás foi um péssimo rei. Quando Acás reina, cerca de 200 mil habitantes de Judá são levados cativos. 120 mil homens poderosos, fortes, foram mortos pelas mãos de Peca, filho de Remalias. Isso no reinado de Acás. Isso é sinal do juízo de Deus. Isso é sinal da mão de Deus pesando contra um povo que era rebelde. Pesando contra um povo que era obstinado, de coração duro. E o texto sagrado vai nos dizer em 2 Crônicas capítulo 28 o seguinte: porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel. Porque este permitira que Judá caísse em dissolução. E ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. O que nós temos, portanto, é um cenário de total desespero. O que nós temos em Judá é um cenário de total desolação. É um cenário em que as pessoas olham para um lado, olham para outro e não conseguem encontrar uma saída. Em que as pessoas tentam arrumar a vida, tentam dar um jeito nas coisas e não veem como.
não percebem como a vida pode melhorar, como a vida pode mudar. E aí então Deus levanta Isaías e diz: Isaías, leve para esse povo uma mensagem que pode dar esperança para eles. Porque, irmãos, num contexto como esse, só uma palavra vinda diretamente de Deus poderia dar esperança ao coração daquelas pessoas. Só uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor poderia trazer àquelas pessoas o consolo que eles precisavam. Poderia trazer àquelas pessoas uma palavra de alento, uma palavra que trouxesse alívio para aqueles corações conturbados. Aquele povo precisava ouvir de Deus: não temam. Aquele povo precisava ouvir de Deus: não se desesperem. Aquele povo precisava ouvir de Deus: eu vou agir a favor de vocês. Eu vou manifestar o meu poder na vida, na história de vocês. Vocês não vão perecer diante das invasões. Vocês não vão perecer diante dos inimigos. Vocês podem confiar e podem esperar pelo meu agir. E, irmãos amados, essa realidade é a realidade que nós precisamos viver e entender. Somente no Senhor é que nós podemos ter esperança real. Nada nesse mundo pode nos dar esperança. Esperança plena, esperança bem firmada. Nada nesse mundo consegue. Nem o melhor emprego, nem o melhor status, nada. Mas no Senhor nós podemos ter esperança. No agir dele em favor do seu povo, nós podemos ter esperança. E perceba aqui, essa palavra foi direcionada não apenas a Judá, mas a nós hoje. Porque o texto vai dizer no final do verso 1, que nos últimos dias, Deus haveria de tornar glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aqui, irmãos, há o ponto em que nós somos alcançados. Afinal, nós não somos judeus. Nós somos gentios. O mundo se divide entre judeus e gentios. Judeus e não judeus. Nós não somos judeus, mas pela graça fomos alcançados. Fomos incluídos no povo de Deus. Fazemos agora parte do Israel espiritual de Deus, que não se limita às fronteiras de uma nação, mas que vai muito além, alcançando o pior pecador, o mais perdido, o mais ímpio, e transformando em um filho de Deus. Transformando em um redimido, transformando em um restaurado, em nova criatura. Assim, Deus nos traz esperança ao coração, dizendo: gentios, vocês não estão perdidos. Vocês não são mais desgarrados. Vocês são meu povo também. Eu estou chamando vocês para perto. E tem espaço na minha mesa para que vocês possam participar da ceia comigo. Para que vocês possam ter comunhão real comigo. Na minha casa tem lugar para vocês. Como Jesus declarou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Essa é a promessa de uma esperança verdadeira. Essa é a promessa que Isaías traz para nós, nos revelando quem é o nosso Senhor Jesus. Essa promessa se cumpre lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 1. Quando Zacarias vê o nascimento, ou sabe do nascimento de Cristo, ele canta, ele celebra ao Senhor e ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Graças a Jesus, nós temos esperança. Graças a Jesus, irmãos, as circunstâncias da vida não nos esmagam. Graças a Jesus, os problemas da vida não podem nos derrotar. Porque temos esperança. Uma esperança que vai além das lutas e além das circunstâncias. Mas Isaías vai dizer mais. Isaías vai nos ensinar que esse Cristo profetizado também é luz para os povos. No verso 2, Isaías usa algumas palavras, algumas expressões que denotam toda a situação espiritual do povo. Ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É interessante notar que alguns capítulos antes, Isaías já havia feito um convite para que o povo saísse da escuridão.
Isaías já havia feito um convite para que o povo não mais andasse em trevas. Em Isaías 2, verso 5, ele diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías entendia bem, fora de Deus só há escuridão. Fora da presença de Deus não há luz para a vida. Fora da presença de Deus só há trevas nos inundando. Fora da presença de Deus nós somos submersos nas mais densas trevas. Pior do que qualquer vale da sombra da morte. Como dito por Davi no Salmo 23. Nós vemos que existe luz para o pior pecador. Existe uma chance, existe uma saída. Não mera luz do fim do túnel, mas luz plena iluminando a vida inteira. Luz que nos alcança no nosso pecado, luz que nos alcança na nossa transgressão, luz que nos alcança na nossa iniquidade e nos tira de tudo isso. E nos limpa e ilumina o nosso ser para que tenhamos consciência de que precisamos ser limpos pelo Senhor. Nos ilumina para que tenhamos consciência da nossa sujeira, das nossas maldades, dos nossos pecados, mas para que assim possamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor com um entendimento muito claro. Deus me ilumina, não para que eu me conforme com a minha sujeira, mas para que eu seja limpo por Ele, para que eu seja tocado pela brasa viva do altar dEle, e para que assim a minha vida inteira seja transformada. Eu não sei você, mas eu não gosto de escuro. Sabe aquele breu total, absoluto? Eu não estou falando para dormir. Para dormir é bom. Mas sabe quando apaga a luz na sua casa? Do nada. Duas coisas a gente faz. Primeiro, olha para cima. Que eu não sei porquê. Parece que a gente não acredita que a luz acabou, a gente olha para cima. O Diel gostou. Segunda coisa que a gente faz. Imediatamente a gente vai procurar uma luz. Você vai procurar onde está seu celular, você vai tentar se lembrar onde você guardou aquela lanterna que você não usa há 6 meses. Você vai procurar uma vela. Mas você não quer ficar no escuro. E quando você acha uma fonte de luz, tem paz. Se acalma. Agora está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu e você não somos recriados em Cristo Jesus para viver nas trevas. Sejam elas físicas ou espirituais. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, há uma palavra muito interessante lá sobre a Nova Jerusalém, sobre a nova terra. Nela não tem dia nem noite. Porque a luz do Senhor ilumina a terra, ilumina a cidade, ilumina esse lugar, o tempo todo. Na eternidade nós não vamos ter escuridão. Na eternidade, nós não vamos viver sob as trevas em nenhum momento e sob nenhuma hipótese. Nós vamos o tempo todo desfrutar da luz do Senhor. O que é prometido por Isaías aqui, portanto, sendo boca de Deus, é que nós vamos experimentar, graças à obra de Jesus, um pouco do que teremos plenamente na eternidade. Todas as trevas sendo dissipadas e a luz plena do Senhor brilhando na nossa vida, brilhando na nossa história. Isso é reafirmado no Novo Testamento, também por Zacarias ao cantar: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ou ainda, como Simeão também cantou, que Jesus é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Isaías profetiza que Jesus viria como a luz. Esses homens de Deus cantaram que Jesus veio iluminar o mundo. E o próprio Cristo afirma essa realidade em João 8. Eu sou a luz do mundo. E Jesus diz isso dentro do contexto mais propício possível. Dentro da festa das cabanas, festa dos tabernáculos, festa das luzes. Uma das festas principais para o povo judeu. Festa em que os sacerdotes acendiam 4 grandes castiçais no pátio do templo, no pátio das mulheres. Uma área externa do templo em que toda a cidade era iluminada por esses castiçais. E durante todos os dias de festa, esses castiçais ficavam acesos e bem alimentados. E é muito provável que Jesus Cristo, no final da festa, quando os sacerdotes começaram a apagar os castiçais,
disse: eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo para eles e para nós é: vocês estão nos rituais procurando luz para a vida de vocês. Vocês estão, por meio de uma obediência cega e irrefletida, procurando iluminar a vida espiritual de vocês, mas a verdadeira luz está aqui e vocês não estão enxergando. Eu vim, a luz veio a esse mundo e vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem entender que eu sou a luz do mundo. Esses castiçais se apagam, mas eu não. Cristo veio para iluminar-nos de maneira absoluta e plena. Ele é a luz do mundo e é isso que Isaías profetiza. Isaías fala mais. Isaías vai nos dizer que Jesus foi profetizado como aquele que traria alegria para os corações aflitos e entristecidos. Isaías diz, no verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. É interessante notar isso. Isaías, poucos capítulos antes, havia profetizado o juízo. No capítulo 5, por exemplo, Isaías profetiza: uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Além disso, em Isaías 8 ele diz: antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Sabe o que Isaías está descrevendo aqui? Juízo. Isaías está descrevendo aqui como que a mão de Deus iria pesar sobre a nação de Judá. Como que Deus iria agir contra um povo que era obstinado em pecar. Como que Deus iria agir contra um povo que não abandonava os erros e se convertia totalmente ao Senhor. Mas agora, no verso 9, Isaías faz uma promessa para agora, mas muito mais para o futuro. Vocês que agora se entristecem pelo juízo, vocês que agora se entristecem pelos povos inimigos saqueando vocês, vocês que agora se entristecem porque vocês tentam plantar para colher muito e não conseguem colher absolutamente nada, vocês vão se alegrar. Virá uma alegria que invadirá a vida e o coração de vocês, muito superior às circunstâncias desta vida. O que Isaías está nos mostrando aqui, irmãos, é que a nossa alegria não pode se prender a essa vida. A nossa alegria não pode se prender às questões que acabam num piscar de olhos. Não pode se prender aos problemas dessa vida, porque eles vêm e vão. O apóstolo Paulo entendeu muito bem essa verdade, lá em Filipenses capítulo 4. Quando preso, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo dá uma ordem a uma igreja. Uma ordem para que se alegrem. Uma ordem para que vivam a felicidade no Senhor de maneira plena, de maneira intensa. Apesar dos problemas. Paulo pode falar isso estando preso. Paulo pode falar isso estando praticamente diante da morte. E ele convida aqueles irmãos a que vivam a mesma realidade. Convida aqueles irmãos a que se alegrem apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das lutas. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem trazendo essa alegria. Lucas registra no seu evangelho essa notícia dada aos pastores, dizendo: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu diante deles, ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus veio trazer alegria. Jesus não veio para que vivêssemos a infelicidade de maneira plena. Não. Ele veio para que pudéssemos viver a alegria apesar das dificuldades. Viver uma alegria que consegue ir além dos problemas da vida e entender que na eternidade não tem problema.
Entender que no plano eterno de Deus não tem acaso. Entender que no desígnio eterno do Senhor não tem coincidência. Que Deus não frustra os seus planos, os seus projetos. Que nada faz Deus dar errado. Por isso a gente se alegra. Por mais que as circunstâncias sejam duras. Por mais que os problemas se avolumem na nossa vida, ainda assim podemos dizer como Abacuque: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu creio que Deus está agindo a meu favor, eu creio que Deus está trabalhando pela minha vida, eu creio que Deus me ama, que Deus se importa comigo, então eu vou me alegrar, ainda que haja dificuldades, ainda que haja tribulações, eu posso ser feliz em Jesus. Jesus vem trazer alegria. E Isaías profetiza isso. Isaías vai dizer mais. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio libertar os oprimidos. Nos versos 4 e 5, Isaías diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. É claro que, num contexto imediato, a palavra de Isaías diz respeito a uma libertação física, uma libertação do contexto dos inimigos, da opressão dos inimigos, do domínio dos inimigos do seu povo. Porém, a promessa de Deus por meio de Isaías é também para o futuro. É para uma libertação que os exércitos não conseguem conquistar. É para uma libertação que os generais de guerra não são capazes de conseguir. É para uma libertação espiritual. A libertação que todos nós precisamos invariavelmente. Porque todos nós, irmãos, em Cristo Jesus, estamos sob o domínio das trevas. Estamos cativos de Satanás. Não estamos livres. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1 que em Jesus Deus nos tirou do império das trevas, nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Essa libertação proclamada por Paulo, proclamada pelos outros apóstolos, vivida por nós, foi profetizada por Isaías bem séculos antes. O que nós vemos aqui, portanto, é o Senhor agindo mais uma vez com graça na vida e na história do seu povo. Ao longo de toda a história, o povo de Israel ficou muitas vezes sob domínio de povos estrangeiros. E, na verdade, todo esse domínio apenas simbolizava a nossa prisão espiritual. Todo esse domínio apenas simbolizava o nosso cativeiro espiritual. E talvez o melhor símbolo disso no Antigo Testamento seja o êxodo, ou a saída do povo do Egito. Eles estavam presos ao domínio egípcio, escravizados sob a dominação egípcia, até que Deus age na história de uma maneira extraordinária, liberta aquele povo, envia aquelas pragas para que isso aconteça. E na última praga nós vemos ali um prenúncio da ceia do Senhor e bem antes da Páscoa. Essa libertação promovida por Deus desde o início da história é agora concretizada com a vinda de Jesus. Ele veio para que nós não mais ficássemos atados aos fardos pesados do pecado. Ele veio para que nós não mais ficássemos presos sob o domínio de Satanás, mas para que agora pudéssemos ser livres de verdade. O mesmo Jesus disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías volta a afirmar essa ideia lá em Isaías 53. Ele diz: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus assume o lugar do oprimido para nos libertar de toda opressão. Jesus assume um lugar que não era dele. Afinal, ele é Senhor. Ele tem domínio, ele tem autoridade, ele tem direitos. Mas ele assume o lugar dos homens. Assume o lugar daqueles que eram oprimidos e são ainda oprimidos pelo pecado. E como que dissesse para Deus, eu recebo a punição que era deles. E que a minha justiça pertença a eles. Que aquilo que há de bom em mim seja deles. E que há de ruim neles seja posto em minha conta. A libertação para os oprimidos vem na pessoa de Jesus. Desse mesmo Jesus que disse em Mateus capítulo 11, vinde após mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O autor disse, venham, venham, venham a Cristo. Venham receber livramento, venham receber libertação, venham para o seu reino, saiam do império das trevas, saiam da escravidão do pecado, saiam do domínio de Satanás, desfrutem da liberdade do Espírito, desfrutem da graça salvadora que há em Cristo, desfrutem do amor imensurável de Deus em Cristo, libertando, curando, sarando, operando poderosamente o alívio que todo pecador precisa. Cristo veio trazer libertação aos oprimidos. E a conclusão de Isaías não podia ser mais lógica que isso. Ele vai dizer, nos versos 6 e 7, que Jesus veio trazer paz. Paz para aqueles que viviam atribulados. Paz para aqueles que viviam confusos. Paz para aqueles que não sabiam o que fazer e, por conta disso, perdiam dias e noites. Paz para aqueles que estavam em guerra contra Deus. Todos nós. Afinal de contas, irmãos, o pecado nos colocou num ato de profunda e intensa rebeldia contra o Senhor. O pecado nos fez desafiar a autoridade e a santidade de Deus. Mas em Jesus uma bandeira branca é erguida. Graças à obra de Jesus, nós temos paz com Deus. Ele agora não está em guerra contra nós, e mais, essa paz não apenas cessa a guerra, mas estreita a comunhão. Essa paz nos aproxima para perto do Senhor, essa paz nos traz para a mesa do Senhor, essa paz nos traz para a família de Deus. Não é apenas ausência de guerra, mas é confiança no Senhor em meio à guerra. Não é apenas, ou muito além, a ausência de dificuldades. Nós passamos por elas. Sempre passaremos por elas, mas em meio às dificuldades, em meio às lutas, podemos confiar no Senhor. Em meio às lutas, podemos entender que Deus promove em nós uma paz que nada nem ninguém desse mundo pode tirar do nosso coração. O mesmo Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é esse que foi profetizado por Isaías? Ele é o Salvador do mundo. Só Jesus poderia nos trazer essa salvação plena e poderosa. Só Jesus poderia nos trazer para perto de Deus. Só Jesus poderia e só Jesus fez. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque
Tua palavra nos encoraja, que a Tua palavra nos consola, que a Tua palavra nos conforta, que a Tua palavra nos anima. Seja engrandecido, Deus, porque o Senhor decidiu nos salvar, apesar de nós. Te agradecemos por Jesus, nosso Redentor, onipotente, fiel, constante, amoroso, que se identifica conosco, que nos entende. Te agradecemos por isso. Nos entregamos ao Senhor, consagramos nossas vidas diante de Ti mais uma vez. Desejosos, ó Deus, de viver para a Tua glória, viver para Teu louvor. Que assim seja a obra do Senhor realizada em nossa vida e através da nossa vida. Em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a maravilhosa graça de Cristo, o Filho, o Redentor, e as doces consolações, o encorajamento e o poder do Espírito sejam sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo hoje e sempre. Amém e amém. Senhor Jesus nos abençoe, irmãos.